O contador, às vezes, descobre o problema quando ele faz o curso. Quando ele vai estudar o ICMS, que ele diz, olha, realmente tem um monte de coisa aqui do ICMS do meu cliente que eu não estava observando e que eu não consigo fazer só. Vou procurar o professor para me ajudar. Então, percebam, existe uma própria jornada estratégica que está construída e isso, obviamente, me motiva a estar produzindo esse conteúdo ao longo desses 10 anos que eu estou na internet fazendo basicamente a mesma coisa, né? Produzindo esse conteúdo técnico. Então, quando você consegue ter essa clareza de qual é o público que você quer alcançar, o resultado que você espera, você tem a expectativa correta também de que não vai ser da noite para o dia, não vai ser amanhã, aí você começa a se motivar a fazer isso. Eu estava conversando isso também, só para a gente ir para os primeiros passos. Estava conversando isso também com o professor Felipe Teixeira, né, que está aqui também na palestra. A gente vê hoje no mercado muito que existem profissionais que têm uma profunda reputação, uma altíssima reputação e não estão no digital. Isso é normal, existe e vai continuar existindo. Não tem interesse, não querem ir. E existem também aqueles que só têm essa reputação no digital, né? Que ele não consegue levar aquilo para o seu ambiente real, né? Para o mundo real. Você não pode ter nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não pode ser assim, a internet não é para mim, não serve para nada, ou a minha vida só existe na internet. Você precisa conseguir ter esse equilíbrio. Acreditem, quem consegue caminhar bem nesses dois mundos, consegue ter máximo de resultado nos dois ambientes. E aí, Natália, dentro dessa linha dos primeiros passos, né? Você falou já um pouco sobre como conhecer o público é essencial, a gente falou sobre como conhecer, saber a estratégia, né? O propósito que eu vou produzir conteúdo. Isso me leva também a usar a linguagem adequada, que, como você falou, né? Não adianta eu estar lá querendo falar detalhes do e-social para o meu cliente que é empresário, não adianta estar lá falando detalhes do ICMS para o meu cliente que é empresário. Obviamente, se o meu público for técnico, aí sim, você precisa ter um nível de profundidade técnica. Até, né? Mas como é que você percebe essa questão da identificação clara de qual é o formato de conteúdo que eu vou produzir e qual é o público que de fato eu vou alcançar? Não é uma coisa muito fácil, não. E ela é construída e modificada várias vezes. Por exemplo, eu comecei, não sei se tem alguém que me acompanha aqui da época do Amo Contabilidade. Tem alguém aqui? Tem algumas poucas pessoas que... Olha aí, temos algumas. Eu comecei falando sobre contabilidade, porque, afinal de contas, era o que eu vivia. Eu fui do contábil, gente, também. Bati a cabeça, fui parar no contábil. Graças a Deus, eu estou no departamento pessoal. E eu era da contabilidade, então eu queria fazer e falar sobre contábil, porque era a minha vivência, era a minha realidade. E depois eu fui modificando, porque eu fui modificando também a minha rotina, a minha vida e tudo mais. E isso vai sendo uma construção. Então, você começa a fazendo o melhor tipo de conteúdo que você consegue fazer. Esse vai ser sempre o melhor conteúdo. Porque quando fica só no campo da imaginação e no campo da comparação, a gente não consegue dar o primeiro passo e a gente não consegue nem errar para poder acertar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito executora. Eu gosto de executar, eu sou pouco planejadora e muito executora. Eu primeiro faço, depois eu corrijo. E isso é muito bom, porque me fez o quê? Fazer, ver o que dava certo e o que dava errado e fazer as correções. Então, a primeira coisa que eu sugiro é exatamente essa, que dá certo para muitas pessoas. Faz. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Eu também tinha. Até 2019, meu perfil era uma foto de uma boneca, porque eu não conseguia aparecer. Eu tinha muita vergonha do meu sotaque. Eu tinha muita vergonha de fazer vídeos. E então, eu comecei a fazer do jeito que fazia. Que eu podia, era como? Fazer um post estático. Então, é começar a criar o conteúdo do jeito que você pode fazer. Sem se comparar. Porque, gente, recentemente isso aconteceu comigo, tá? Hoje eu tenho um perfil de mais de 78 mil pessoas, dou aula toda semana no YouTube, faço palestras no Brasil inteiro. Me acabei parando no bichinho da comparação. Olha só. Comecei a ver um vídeo de uma pessoa, que era do marketing, inclusive, que ela gravava vídeos de uma maneira muito dinâmica, que eu achava lindo, bonito e tal. Eu falei, caramba, eu queria fazer igual a ela. Só que eu não consigo fazer igual a ela. Acabei o quê? Passando 2 semanas sem conseguir produzir conteúdo, porque eu queria fazer igual a ela, só que eu não conseguia. Ela é uma pessoa, eu sou outra, a realidade dela é uma, a minha é outra. Aí eu, peraí, calma, Natália, volta pra tua vida, volta pra tua realidade. E faz o que você sabe fazer de melhor. Faz do teu jeito, com a tua linguagem. Gente, eu achava que eu nunca ia ter aluno. Por quê? Porque a minha linguagem é simples. Eu gosto de facilitar, eu gosto de pegar a linguagem técnica e levar para uma linguagem simples.
E eu achava que os alunos não iam gostar disso. Mas hoje meus alunos amam e querem estar na minha aula exatamente porque eu consigo fazer com uma linguagem simples. Então, não se compara. Começa a fazer o conteúdo que você acha correto para você, do jeito que você sabe fazer. Ah, mas eu só sei fazer no Canva lá, uma coisa feia. Mas faz. Começa a fazer. Porque isso vai criando e vai tirando os bloqueios que você tem. Porque a gente tem muita trava, a gente tem muito bloqueio de estar ali se expondo. Porque é uma forma de exposição. E as pessoas julgam bastante, né? Julgam bastante. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, deixar isso libertado. Diz, gente, deixa eu falar. Não tem problema. Eu levei muito nome de blogueirinha, agora você só quer aparecer porque só vive postando vídeo. Porque agora você mostra. Gente, daí. E aí, eu estava até conversando com o Felipe antes disso. O primeiro contato que eu tive com o Felipe foi em 2016. E de lá para cá a gente construiu, né, uma amizade e tudo mais. Mas a gente se encontrou em 2016, eu nem aparecia. Eu nem fazia nada na internet, porque exatamente a vergonha me travou por 3 anos. Olha quanto tempo eu perdi por medo, por vergonha. Então, o primeiro passo é isso. Você começar do jeito que você tem, com as condições que você tem, com o celular que você tem. Porque eu não tenho o melhor celular. Porque eu não tenho uma luz boa. Abre uma janela. O Whindersson Nunes, gente, vocês conhecem o Whindersson Nunes, né? O primeiro vídeo dele foi ele abriu a janela da casa dele e fez um vídeo porque ele não tinha lâmpada, luz no rosto dele. Então é fazer, como o Mário Sérgio Cortella fala sempre, né? Fazer o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhor de fazer. Então, o primeiro passo é exatamente fazer, agir. Porque enquanto a gente só fica no campo da imaginação, qualquer número bate, qualquer conta dá certo, quantidade de alunos, quantidade de clientes vão vir tudo do campo da imaginação. Agora, quando a gente bota a mão na massa e quando a gente entra em movimento, Deus também vai conspirando para que tudo vá dar certo. E agora? Constância. Esse último passo que eu vou falar aqui agora, ele é fundamental. Estou desde 2016 produzindo conteúdo para a internet. 2016. Eu falei para vocês aqui no início que eu sempre sonhei em dar palestras. 2019 eu dei minha primeira palestra. 3 anos depois. Para mim foi muito rápido. Talvez você olhe 3 anos, é muito tempo. Mas para mim foi muito rápido. Então, o que você quer? Busca com isso. Estuda. Porque é outro ponto fundamental. A gente precisa estudar. Se é o conteúdo que eu vou ensinar, eu preciso estudar a técnica e eu preciso também estudar o marketing. Por isso que o Felipe falou, é tão envolvente estar falando de marketing. Gente, é muito gostoso estudar marketing. Mas a minha formação e o meu foco principal é contadora do departamento pessoal. E é isso que eu ensino. E é o meu foco. Porque dá vontade, né, Felipe? Dá vontade de falar sobre vendas, marketing. Porque a gente gosta, né? A gente sabe tratando disso. É um assunto que não é tão denso, né? É um assunto mais leve, é um assunto mais gostoso. Gente, é muito chato ficar falando FGTS digital, é social, reforma tributária. É muito mais gostoso falar disso. É doido. É muito mais legal ficar falando de temas mais leves, que não tem esse compromisso, não tem esse peso. Mas a gente precisa voltar para o nosso foco. Qual é o meu foco? Sem falar, né, Natália, que muitas vezes, o que é que acontece? Você vê a pessoa que produziu um conteúdo, postou um vídeo, e você acha que aquela pessoa simplesmente ligou a câmera e gravou aquilo ali de uma forma espetacular, como se fosse um ator da Globo. E uma única vez, né? E uma única vez. Pessoal, na maioria das vezes, um vídeo que é postado, ele é gravado 500 vezes. A pessoa fez 500 vídeos, achou todos péssimos, aí disse o menos ruim, ela vai e posta. Exatamente. E horas de edição. Horas de edição. Então, e no começo, isso tudo é mais difícil. E mesmo aquele vídeo que você postou porque você gostou, quando você encontrar com esse vídeo 3 anos depois, você vai dizer, misericórdia, como é que eu tive coragem? A gente tava falando exatamente isso. Eu não tinha um amigo. Meu primeiro vídeo foi cheio de filtros, cheio de coisa que eu fazia. Primeiro, minha voz era assim, bem baixinha, porque eu tinha vergonha de falar. Imagina, eu falando desse jeito, eu ia convencer alguém. Eu tenho que ter voz, Mas é o meu primeiro vídeo, não dá pra eu falar depois de gravado mais de 1000 vídeos. Não tem como comparar. Então, se você não fizer, não vai dar certo. E, pessoal, essa produção de conteúdo técnico, ela ajuda muito na construção de uma autoridade profissional. E é interessante, né? Porque, por exemplo, quem aqui só me conhecia pela internet? Estava esperando um homem bem grandão, né?
Eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca prometi isso a ninguém. Mas, pessoal, muita gente chega para mim e diz assim, ó, professor, eu não podia ouvir falar no SPED que eu lembrava de você. Aí assim, rapaz, o pessoal só lembra de mim nessas coisas. Só que muita gente achava que isso era algo do acaso. Tudo bem, para você, pode ser que você tenha encontrado um conteúdo meu de SPED por um acaso. Pode ser que você tenha descoberto que eu falava sobre isso por acaso. Mas para mim não foi por acaso. Zirlene lembra de mim bem novinho, né, Zirlene? 2009, falando sobre o SPED. E eu tinha, a minha meta e o meu propósito era esse. Quando a pessoa pensar no SPED, ela tem que associar isso ao meu nome. Eu estou fazendo uma mudança agora muito forte, vocês já todos perceberam sobre o que é que eu falo agora. É forma tributária. É um posicionamento técnico. O exemplo aqui é Zenaide. Quem aqui lembra do E-Social e lembra da Zenaide? Um monte de gente, né? Não sei se isso é bom ou ruim, viu, Zenaide? Eu compartilho da tua dor. Mas esse posicionamento técnico, ele é estratégico. Eu colhi muitos frutos desse posicionamento com o SPED. Vocês acham que quando as empresas precisavam de especialista no SPED, eles também não tinham essa indicação? Tinham, eu colhi, surfei essa onda muito bem. E agora estou me preparando e me posicionando para fazer a mesma coisa com a reforma tributária. Qual a vantagem que nós temos hoje? Hoje nós temos profissionais como eu, a Natália, Catarina, Altair, Aline, Fabiano, que estão hoje estimulando vocês, direcionando vocês a como fazer isso. Quando nós começamos lá atrás, não tinha isso, né, Natália? Não tinha mesmo. Isso. Era até difícil encontrar cursos que direcionassem, né? Que mostrassem como trilhava esse caminho, e era bem difícil. Ô, Felipe, quer concluir alguma coisa? Só para concluir, a Natália também falou mais uma coisa que para mim também é muito interessante, que eu percebi muito. Quando você começa a estudar sobre isso, pessoal, a Natália já mencionou, eu vou só complementar. Você é muito seduzido por esse tipo de conteúdo, tá? Se você for estudar marketing, vendas, se você for ler livros voltado para engenharia social, se você for ler livros voltados para essa parte do próprio relacionamento humano, você vai ser muito seduzido, é um tema muito legal. É muito melhor do que você ler o regulamento do ICMS, não tenho dúvidas, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, muitas pessoas se sentem atraídos a começar a produzir conteúdo disso. E aí se desvia do propósito inicial. E o que é mais interessante? Esse tipo de conteúdo acaba tendo mais engajamento, acaba tendo mais gente compartilhando. Só que, qual é o motivo que está levando você a produzir conteúdo? É o teu ego ser alimentado, de ter gente dizendo para você que está bonitinho? Ou você tem uma estratégia para se posicionar e atrair cliente? É isso que você tem que levar em consideração. Eu digo sempre pro pessoal lá do meu marketing, que eles me enchem o saco para produzir vídeo, alguma coisa, eu digo, rapaz, se eu não tivesse uma estratégia por detrás, o meu perfil só tinha, Haroldo, foto dos meus filhos, do jiu-jitsu e só. E do Ceará. Só. Então, mas existe uma estratégia e o meu propósito ali é produzir conteúdo técnico, porque esse é o posicionamento que eu resolvi adotar. Então, não se desviem. Eu sou copywriter, escrevo, gosto de escrever. Eu li vários livros esse ano, vários deles sobre copy, que é uma coisa que eu gosto. Mas você não vai me ver fazendo um post, eu vou te ensinar técnicas de copywriter para você. Você não vai ver isso. Ô, Felipe, e até porque, como você falou, né, desvia do caminho. As pessoas vão começar a entrar no seu perfil, né, do Instagram, por exemplo, e começar a ver conteúdo de marketing, de vendas. Aí vem, imagina, ICMS, conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, e a pessoa fala assim, aí ele trabalha com o que mesmo? O que é que ele vende? Qual é o produto? Então as pessoas elas vão nem saber o que é que você faz de fato. Por isso, focar em algo é muito importante. Deixa eu fazer uma perguntinha. Fica à vontade. Sobre essa questão do início. Muita gente que vence a barreira inicial e começa a fazer o primeiro conteúdo, claro que ele está lá na frente pensando em honorários, que é o que está aí. Mas, no início, ele não tem isso definido. Às vezes ele não tem nem qual produto exatamente ele vai vender dentro do escopo de produtos que ele tem no portfólio dele. Eu pergunto, vocês entendem que isso é normal? Ele pode produzir conteúdo minimamente, mas sem um objetivo inicial definido? Principalmente para a construção de autoridade. Perfeito. O produto é você. Você é o seu produto. Então, independente da comunidade, por exemplo, que é o produto que eu vendo,
é a Natália Santos que está ali produzindo conteúdo. Eu que sou autoridade, eu que tenho conhecimento, então as pessoas elas procuram pelo meu conhecimento e não pelo meu produto. O produto é a consequência. Então, a partir do momento que você fala sobre aquilo que você faz e você consegue passar para as pessoas com qualidade e conhecimento técnico, que o conhecimento técnico ele é extremamente importante. O que você está fazendo? Você cria uma autoridade, as pessoas vão contratar você pela sua autoridade. Vão fechar, a Felipe falou aqui, tem alunos, né, tem outros contadores que indicam ele, a mesma coisa acontece comigo, para fazer auditoria de social, para fazer cálculos de perícia. Por quê? Porque ele olha para mim, independente do produto que eu venda no curso e tal, e entende que eu sou uma autoridade sobre aquilo. Então, a partir do momento que você se posiciona, se coloca ali, você começa a construir a sua autoridade do seu conhecimento. E é muito relevante isso, né? Porque isso gera também uma ancoragem de preço, uma ancoragem de valor. Quando o Haroldo é um cara que eu enxergo como um especialista, vamos lá, vou dar um exemplo prático. O Haroldo esse dia estava produzindo conteúdo sobre valuation, estava lá vendo. Aí, então foi você que viu? Claro, eu estava assistindo. Tem uma visualização. Então, ele está lá produzindo os conteúdos dele sobre valuation. Aí você imagina, eu vou precisar fazer um valuation. Vou indicar isso para um cliente meu. Eu conheço o Haroldo, sei que ele é um cara técnico e que está se produzindo conteúdo especializado sobre isso. Você acha que eu vou esperar que ele tenha o mesmo preço de um cara que eu vou bater aqui na porta na esquina e o cara diz, não, nunca fiz não, mas eu faço? Outra coisa, Felipe, as pessoas já vão bater na porta dele já vendo que ele é caro, já sabendo que ele é caro. Por causa do conhecimento. Gente, conhecimento é caro. E há um outro ponto, já, Felipe, já mudando aqui de assunto rapidinho, tá, Haroldo, para colocar, é que, gente, a contabilidade, o teu serviço contábil, ele é o ouro do teu negócio. Coloca primeiro ponto isso na tua cabeça. A gente vê muita gente falando de marketing, venda, você tem que vender, você tem que se posicionar, você tem que fazer. Tem que. Eu concordo. Você tem que ter um departamento comercial na sua empresa, tratar a empresa contábil como empresa e ter um departamento contábil, ter um departamento de marketing. Ah, Natália, eu estou começando agora, eu estou sozinho, então divide teu tempo, dá teus pulos. Mas a tua entrega, ela tem que ser importante. Você vender e não entregar, meu amor, você aí está dando um tiro no seu pé. Então, você tem que entregar aquilo que você prometeu na venda e no marketing. O marketing vai atrair, você vai conseguir fechar lá no seu comercial. Agora, se você não entregar, se você não tiver esse conhecimento técnico e essa habilidade técnica, ou tiver algum sócio que faça esse trabalho, você vai estar fazendo um marketing super negativo para você. Então, tá lá na rede social, se posicionando, falando, bonito, tudo bem, vendas, marketing, estou conseguindo atrair clientes. E a entrega, e a operação. E isso é muito importante. Colocar isso na cabecinha, porque às vezes a gente fica muito vislumbrado com muita coisa, principalmente sobre vendas, sobre atrair, eu vou vender, vou botar 40, 30 clientes para dentro. Certo, eu vendi. E agora? Como é que eu vou entregar isso aí? Será que eu tenho braço para entregar para 30 clientes chegar hoje no meu escritório? Eu mesmo não tenho, tá, gente? Então é importante a gente começar a também pensar nesse lado, tá? Perfeito. Inclusive, viu, pessoal, isso é tão sério, né? Porque, assim, eu tenho vivenciado, tenho visto isso, vocês também, que existe um movimento muito forte e eu vou ser sempre um ferrenho contraponto a isso, né? De que marketing é tudo, é vender é mais importante do que tudo. Meu amigo, nós somos uma profissão técnico especializada. A partir do momento que você deixa de entregar, não adianta de nada você melhorar os seus honorários por conta do seu posicionamento contábil, Haroldo, mas depois você ter problemas, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, porque você não cumpriu com a sua palavra. Isso não constrói uma carreira longínqua, sólida, e eu acredito que esse não é o propósito de nenhum de vocês. Eu quero estar no mercado por muito tempo, de forma continuada, então eu preciso ter ética, ter responsabilidade com aquilo que eu prometo, com aquilo que eu faço. Eu lembro que quando eu comecei também lá com a história do SPED, né, 2008 ali, 2009, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, ó, primeiro cliente dele que tiver uma autuação sobre o SPED, acaba isso. Por quê? Porque na cabeça deles isso é uma coisa muito frágil. Até hoje nós não tivemos problema, mas no dia que tiver, quer dizer que todos os problemas que o cliente tem, a responsabilidade é do contador? Não.
Agora, desde que você esteja realmente bem fundamentado, o serviço que você entregou está entregue de verdade, com qualidade, com consistência, você sabe o que fez. Agora, pessoal, o que eu vejo muito também, Natália, em vários momentos, são pessoas que dizem assim, professor, eu vendi esse serviço aqui, eu não sei nem para onde é que vai, mas eu vendi. Como é que eu faço? Exatamente. É isso que eu quero falar. Isso é preocupante. Não adianta você construir uma autoridade, criar conteúdos, ser uma autoridade e não saber fazer, e não saber entregar, ou não ter como entregar. Porque às vezes eu não sei fazer, mas eu tenho um meu sócio, eu tenho uma equipe que entrega. Então, quando a gente para olhar para a construção de autoridade, eu preciso vender aquilo que eu sei fazer. Porque vai dar ruim, né? Senão vai dar muito ruim. Então, olha para você de fato, assim, nossa, o que é que eu consigo fazer hoje? O que é que eu faço hoje que eu posso colocar nas redes sociais, que eu posso ser uma autoridade sobre isso e olhar para isso com muito carinho mesmo. Porque a gente tem um costume de simplificar aquilo que a gente faz rápido porque a gente estudou. É muito comum isso. Para mim é muito fácil, para mim é muito simples e a gente não valoriza isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz recentemente, eu tenho várias parcerias com escritórios de advocacia lá em Recife e eu faço cálculos de perícia judicial para eles. E aí um cliente me pediu uma proposta de honorários para fazer uns cálculos de 6 anos de 17 verbas. Nossa, eu geralmente cobro um salário mínimo, tá dando um preço para vocês aqui, né? Dando um salário mínimo por ano. Aí disse, não, como esse cliente é muito parceiro e esse cliente dele é uma pessoa estrategicamente boa de negócio, eu vou cobrar R$1.000 por ano. Cobrei R$6.000. E aí, ele pegou uma outra proposta, que a pessoa cobrou R$500. Primeira coisa que ele fez foi, tá muito barato, eu acho que ele não sabe fazer. Primeira coisa, tá muito barato, eu acho que essa pessoa não vai saber fazer. Não, vou pegar com outra pessoa. Aí melhorou o honorário, mas no final ele fechou comigo porque, não, eu confio no seu trabalho, eu sei que você faz, e ele fechou comigo porque era mais caro. E acontece isso também, que as pessoas têm medo de colocar o preço naquilo que ela sabe fazer, porque essa pessoa, gente, que eu conheço, ela que deu o valor de R$500, ela faz cálculo de perícia há 18 anos. Era uma pessoa que sabe o que estava fazendo, só que para ela se tornou tão simples, tão fácil aquilo, que ela não deu valor. E isso acontece muito com o contador. Né? A gente acha muito fácil, e é gostoso, a gente gosta, né? O povo tem uma cachaça de fechar balanço, de enviar as informações, de obrigação acessória, e acha que isso, por ser fácil, cobra até barato. Tá fácil lá, tá? Tá não. O Felipe? Não, porque eu achei que ela estava repetindo tanto que estava... Só um ponto aqui a respeito disso, tá, pessoal? Que eu queria reforçar muito isso com vocês antes de avançar. Eu não podia deixar que a gente passe desse tema sem deixar isso claro. O que vai transformar você em autoridade não é o conteúdo que você produz, tá? Só para deixar isso muito claro, porque talvez dentro da linha do que a gente estava explicando, isso leve você a crer assim, não, eu vou produzir conteúdo e vou ser uma autoridade. Não é a produção do conteúdo que torna você autoridade. É quem você é antes de produzir o conteúdo, tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho questões éticas que nós vamos falar lá na frente, mas eu vou dar uma outra abordagem à questão ética que a gente chega lá no final. Queria te perguntar uma coisa, que é saber se aconteceu com vocês já o que tem acontecido. O Felipe falou sobre a questão do valuation, que é uma das nossas especialidades lá. Inclusive, tem uma extensão de quando acontece problema entre sócios que estão querendo sair, vender uma parte, tudo, e o contador, que não é especializado nisso, normalmente tem uma certa dificuldade. E daí vem, as maiores indicações de clientes vêm um percentual enorme de contadores. Só que eu quero saber se já aconteceu com vocês, porque acontece de vez em quando comigo. O contador vende o meu valuation para o cliente dele, mas dizendo que quem faz é ele. E aí vem para mim e fala, eu falei, diabo é isso, rapaz? Eu que vou fazer o trabalho que você vendeu, né? E às vezes não sabe, não, porque eu falei, eu fiz por 30 mil, porque eu falei, rapaz, é assim que você faz. Tem uns negócios engraçadíssimos. Já aconteceu isso com você? Já, e assim, dependendo de como for o teu modelo de negócio, é até normal. Vamos supor, eu vou fazer uma auditoria digital. Aí eu digo, não, cara, o meu valor é esse. Se você quer cobrar isso pro cliente, você ser o responsável por entregar, eu entrego a você o serviço. Então, esse modelo, ele existe. Mas só para... Assim, agora depende, obviamente, do que está combinado, né? Do que está combinado. Mas apenas para finalizar essa questão
de você ser a autoridade antes de produzir o conteúdo, é porque assim, pessoal, é necessário preparo. Na internet vocês vão ver de tudo. Eu brinco que isso é real. Lá no escritório teve um meninozinho, só pra não perder esse exemplo. Lá no escritório teve uma pessoa que passou 6 meses lá, menino novo, chegou, estudante, 6 meses, fazendo Simples Nacional. A única coisa, eu acho que 3º semestre, fazendo Simples Nacional. Com 6 meses que ele estava lá, ele disse que ele queria abrir um Instagram para dar dica sobre o Simples Nacional. Aí eu digo, rapaz, vai aprender primeiro, depois tu dá as tuas dicas. Porque a pessoa pensa que a internet vai transformá-la nessa autoridade. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que currículo é a coisa mais importante do mundo. Mas você precisa saber de quem você está escutando. Porque como a gente diz, da mesma forma como existe liberdade para você produzir conteúdo, existe liberdade para a pessoa produzir o conteúdo errado. Para a pessoa lhe direcionar errado, lhe orientar errado. Então, muito cuidado com isso, com o conteúdo que você consome, com as pessoas que você escolhe para consumir conteúdos. Cuidado com isso. Cuidado, tá? Às vezes a pessoa que te ensina certo não é aquela que você mais gosta. Então, cuidado com isso. Pronto, desculpa. Era só, tô dizendo que a gente tá batendo muito nessa tecla de autoridade, de ter cuidado com o conhecimento técnico, de como isso é importante, por causa da nossa experiência de ver diversos profissionais ensinando coisa errada, ou muitas vezes ensinando a fazer errado. Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, porque a gente está falando aqui para contadores. Né? Então, a gente está aqui. Não, você vai ter autoridade no digital, vai, mas esteja preparado para isso, estude para isso. Eu falo nas minhas palestras, eu vou contar um segredo para vocês aqui. O Felipe já sabe o que é, porque eu conto todas as minhas palestras isso. Eu sempre falei para vocês já que eu tinha vontade de palestrar e tudo mais. 2019 conheci o Felipe, pessoalmente. 2016 pela internet, 2019 encontrei ele em um evento. Evento é um ambiente incrível para vocês fazerem networking, negócios e contatos com outros profissionais que a gente vai se conectar em um outro momento, que a gente vai trocar ideias, que a gente vai precisar depois em outro momento. Estejam abertos, tá? A conversar, a se relacionar com outro contador de outro estado. Isso é importantíssimo para a carreira de vocês. Em 2019, encontrei o Felipe Guerra. Morrendo de vergonha. Lembra lá da minha bonequinha lá no Instagram que eu comentei aqui com vocês? Eu ainda era essa pessoa. Encontrei o Felipe num evento grande. Tá lá ainda? Pra gente ver? Não, não tá mais. Tá mais. Já apaguei. Ficou no passado. Eu quero esquecer esse passado. E aí encontrei o Felipe. Felipe já é autoridade, né, gente? Felipe, desde que eu entendo por gente, o time é velho. Tô brincando. O Felipe é autoridade pra mim, sempre foi. E aí eu, com aquela vergonha, mas com a vontade, cheguei pro Felipe. Ele tinha um evento chamado Cona Fiscal. E aí eu fiz, quando é que você pode me chamar para dar uma palestra no Cona Fiscal? Eu nunca tinha palestrado na vida. Eu só tinha vontade. E a vergonha eu deixei de lado. E fui lá. Saí de lá com o contato do Rondinelli, tá ali. Para palestrar no Cona Fiscal. Não, mas aí teve detalhe. Me mande um vídeo seu para eu ver como é a sua aula, né? Primeiro detalhe. Me mande um vídeo seu para eu ver como é a sua aula. E aí o que é que eu tive? Que gravar esse vídeo, que eu nem tinha, né? Gravar esse vídeo para provar que de fato eu tinha conhecimento. Então eu me preparei antes e depois eu tive a coragem. E as pessoas acham que às vezes vocês só esperam um convite, né? Ninguém me convida para dar uma aula, ninguém me convida para um podcast, ninguém me convida. Você já se ofereceu? Você já colocou você em jogo? Colocou sua pele em jogo? Então fazer esse movimento também é importante. Nem sempre o convite vem, às vezes a gente precisa se convidar. É interessante, né? Porque antes que o pessoal fique me parando para mandar os currículos. Morrendo de fome, viu? Deixa eu só explicar. É interessante isso, porque às vezes eu recebo gente que me manda assim, ó. Ei, Felipe, eu quero dar aula aí no IPOG, onde você é coordenador. Eu disse, tá, tu conhece o IPOG? Tu já foi aluno do IPOG? Tu já assistiu alguma aula de lá? Não, mas eu quero dar aula lá. Eu disse, cara, tu tá indo pelo caminho errado. A mesma coisa quando alguém... eu quero participar do evento. Tu já participou do evento? Já se inscreveu? Tu já esteve lá como aluno? Você já viu como é que é o formato? Como é que funciona? Não. Então, você está pelo caminho errado. Então, primeiro você
depois você se transforma nessa autoridade, né? Primeiro você precisa ser o profissional que de fato tem conhecimento para compartilhar. Primeiro você se prepara, você estuda, você investe em você. Aí quando você estiver pronto, aí você consegue ajudar outras pessoas, né? O que a gente está falando aqui, pessoal, o painel é sobre conteúdo que conecta, é como transformar conhecimento em honorários. Só que é muito, se a gente for refletir, isso é muito forte. Eu só consigo transformar em honorários o quê? Conhecimento. O conhecimento. As pessoas hoje, elas não têm paciência para o conhecimento. Eu começo uma aula, muitas vezes, desabafo. Eu começo a aula, às vezes, se em 5 minutos eu já não estiver mostrando a planilha, cara, aí não acaba mais nessa introdução, viu? Assim mesmo. Cara, você não está preparado para estudar. Você não está preparado para aprender. Você não quer, de fato, se tornar alguém que sabe e que está pronto para ter os resultados dos bons honorários. Não há, pessoal, não tem nada fácil nessa vida. A não ser que seja herdeiro. Se for herdeiro, pode ser que seja fácil. Não sendo, se você tiver que construir do zero a sua carreira, a sua trajetória, vai ser difícil. E até eu estava conversando ontem, a gente participou, estávamos eu, o Rondinelli e o Felipe Teixeira num encontro da coordenação do IPOG esses dias, e o rapaz falou que na sala do CEO, Haroldo, tinha uma placa com a frase assim, ó: o que é fácil já foi feito. Porque ele disse que toda vida que alguém chegava lá e dizia assim, ó, não, mas é porque eu tô com um problema, esse problema é muito difícil, ele olhava e disse, olha aqui a placa aqui, ó. Te vira. O que é fácil já foi feito. Se tá com você, é exatamente porque é o que você deve fazer. Então, eu acredito muito que o caminho seja esse. E o que a gente queria ainda continuar nessa linha da parte ética até? Pode falar. Só para você ficar ligado. Já ainda nessa parte ética, pessoal, cuidado, mais uma vez, né? Muita gente pensa que a internet é terra sem lei. No outro dia eu abri o Instagram, pessoal, entrei numa live. Acreditem, tá? Que o cara tava dizendo assim, ó. Olha, o cliente de vocês do Simples Nacional, se ele tá atingindo o limite do faturamento, o que é que você vai fazer? Vai orientar ele a abrir outra empresa. Faltou ele falar Isso. que era com o CPF da sogra. Aí disse, eu sei que isso não acontece aqui, viu, pessoal? Mas vejam bem, e não satisfeito com ter falado isso na live, isso virou um corte. Pessoal, eu vou piorar. Piore. Ele fazia assim. E se ele for excluído do Simples, você vai pegar, abrir uma empresa do Simples e transferir os funcionários, demitir os funcionários de lá, admitir na outra e ela presta o serviço para a empresa que é do lucro presumido. Aí ele dizia assim, vamos contar a live toda não, né? Mas dizia assim, ó, tem gente que tem problema com... Aí uma pessoa no chat perguntou, mas dá pra fazer isso? Ele, se tiver problema com isso, chama a gente aqui, que a equipe vai te ajudar. Rapaz, pessoal, isso é loucura. Eu fiz um podcast com um conselheiro do CARF, e o cara disse, rapaz, ó, lá no CARF, as maiores situações, né, a maior quantidade de situações onde o contador é responsável solidário pela dívida do cliente é, por exemplo, o fracionamento de receita em empresas do Simples. E o cara está ensinando isso na internet e um monte de gente assistindo e achando bonito, batendo palma e dizendo que, olha, que autoridade é essa? Dizendo que é planejamento tributário. Planejamento tributário. Então, cuidado. Não seja assim, né? Não consuma esses conteúdos e cuidado para você não se tornar essa pessoa. Porque nessa ânsia da gente chamar a atenção, né? Tem que falar um negócio que gere aqui um impacto, desperte o interesse das pessoas. Aí o pessoal promete coisas que não tem como cumprir. Então, muito cuidado com isso. Essa questão ética, ela é importante, ela é fundamental. E saibam, principalmente hoje em dia que o pessoal desenterra tudo, você será cobrado, né? E ainda mais expondo na rede social, né? Então, a rede social tem alguém que vai gravar, tem alguém que vai salvar esse vídeo. No final vai ter provas contra você. E outro detalhe, Felipe, que eu queria falar, além da responsabilidade ética, a gente fala de responsabilidade técnica e responsabilidade emocional. Existe um movimento muito grande de ser empresários contábeis. Temos muito movimento para isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser empresária. Mas tem dias que eu fazia assim, meu Deus, eu podia estar na CLT, recebendo meu 10º, minhas férias, feliz, sem estar me estressando. Nem todo mundo nasceu para ser empresário e nem todo mundo está preparado para ser empresário. E definir o que você quer também é importante.
Eu quero ser feliz na CLT, tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Vá ser feliz na sua CLT, construa sua carreira na CLT e pronto. Não se sinta na obrigação de ter que empreender por tanto conteúdo que você vê. Você pode, nem de fato ser aumentar os seus honorários, mas você pode ter uma renda extra com o conhecimento que você tem. Você pode vender serviços para dentro do escritório e fazer uma parceria com o dono da empresa. Tem muito isso acontecendo. Esse movimento também existe. Nossa, eu não tenho estrutura para abrir um escritório, nem quero abrir um escritório, mas eu posso chegar para os meus chefes e dizer, olha, eu tenho alguns clientes que estão aqui para entrar, que eu posso agariar para a empresa, eu posso ganhar um percentual pela entrega enquanto ele estiver na empresa. Sei lá, existem diversas formas disso acontecer também, de você aumentar sua renda sem ser, de fato, empreendendo 100% do seu tempo. E isso é muito importante porque, gente, existe movimento das pessoas que saem, pedem demissão, não se preparam. Acontece muito, vem muita gente no meu direct falar sobre isso. E começa a empreender, tem lá os seus clientes, daqui a pouco ela não aguenta, ela está com burnout, ela está sobrecarregada, porque é uma única pessoa para entregar tudo, para atender cliente. Ela não consegue dar conta, ela está lá, tem que estudar, tem que entregar, tem que vender, tem que atender. E aí ela está lá, sobrecarregada, cansada e fica desesperada. Não, eu quero voltar para a CLT, eu quero desistir de tudo, não dá certo para mim. Mas só depois que ela está lá, é que ela descobriu isso. Então, observa se, de fato, você vai querer empreender, se você quer continuar a CLT, se você quer ir para o concurso público, o que você quer fazer. E nossa, eu quero continuar na CLT, mas eu posso vender o meu serviço, eu posso ter o meu honorário com conhecimento, posso vender meu conhecimento, posso dar consultoria, mentoria para outras pessoas, através do meu conhecimento também. Então, não é só a responsabilidade técnica, a gente também tem uma responsabilidade psicológica quando a gente está ali nas redes sociais. Porque muitas vezes o marketing é feito para isso, gente, para confundir, para deixar você num gatilho, você consumir rápido, para você... Não é à toa que os primeiros 3 segundos que a gente fala num vídeo é para impactar você, para você continuar assistindo. Então, se eu não tenho uma responsabilidade com a outra pessoa que ela está assistindo, se eu só quero vender, porque existe isso, tá, gente? Eu só quero ficar milionário. Ponto, acabou. Ou então, eu finjo ser milionário. Olha só, gente. Eu alugo carros, alugo jatinhos, para viver, mostrar uma vida que não existe, que não é a minha realidade. O dublê de rico, né? O dublê de rico. Para mostrar para quem eu quero vender que aquilo que eu ensino vai deixar ele assim, e a pessoa compra e não fica assim. Porque, afinal de contas, é mentira. E é isso que, quando a gente está tratando aqui, né, é ter cuidado com aquilo que você vai consumir. Será que eu conheço aquela pessoa, eu estou vendo aquela pessoa assim, confio nela, será que dá certo? E antes, a gente, no comecinho, acho que na pandemia, né? Na pandemia teve um boom, assim, de pessoas na internet, porque estava todo mundo em casa. E era muito fácil as pessoas venderem tudo. Porque estava todo mundo em casa consumindo mesmo, não tinha o que fazer, né? Hoje não, as pessoas elas já estão mais críticas. Mas existem aquelas que por um impulso, por achar aquela vida maravilhosa. Nossa, a pessoa só vive viajando. Tem carro de luxo, apartamentos, aviões. Meu Deus, eu quero uma vida igual àquela. Falando de ti, Haroldo. Sabe o que é que aumentou o consumo lá na pandemia, lá em casa? Disparadamente? Vinho. O que eu vou fazer, né? Cada um com as suas prioridades, né, Haroldo? Exatamente. Ó, nós temos que caminhar para o encerramento. Queria pedir a vocês, tá? O pessoal já está com fome, né? Já não aguenta mais a gente. Por isso. Não, é pela fome mesmo. Mas, pessoal, então, caminhando para as considerações finais, eu acredito que a mensagem que a gente consegue deixar aqui para vocês nesse painel é que dá sim para você transformar o seu conhecimento em bons honorários. E a internet é um meio, ela pode ser utilizada como um instrumento para que você alcance esse objetivo. E, pessoal, a gente também precisa desmistificar esse tabu de que ganhar bons honorários a gente trata como se fosse algo errado, como se tivesse medo, parece que você tem vergonha de dizer que está ganhando dinheiro, que está sendo bem-sucedido. Isso tem que acabar. Nós estudamos, nós nos preparamos, nós estamos sempre buscando qualificação, investimos no nosso desenvolvimento, é para ter prosperidade financeira, para dar prosperidade financeira para a nossa família. Não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, a gente tem sim que ter inteligência emocional suficiente para perseguir isso com sabedoria. No entanto, repito, a gente tem que entender a ordem das coisas. É o conhecimento que me faz ter melhores honorários.
É o conhecimento que me faz ter melhor resultado. E não o resultado a qualquer custo, a qualquer preço, porque você será cobrado por isso. Você não vai construir uma carreira longínqua, você não vai conseguir ser uma pessoa que terá uma reputação mantida por muitos anos. E eu acredito que nenhum de vocês quer vivenciar como a gente vivenciou recentemente, alguns casos que a gente até pensou em citar aqui, mas não vamos, até para poupá-los, mas de pessoas no mercado contábil que deram golpes, que fizeram fraudes, que mancharam as suas reputações, simplesmente porque promessas falsas, por não ter condição de cumprir a palavra, por não ter integridade, por não ter ética, por não ter responsabilidade. E eu, todos os dias, Natália, quando eu vou me posicionar com relação a qualquer coisa que eu faço no meu trabalho, eu sempre tenho em mente que eu quero terminar a minha carreira com a mesma integridade que eu a comecei. Sem passar por cima de ninguém, sendo admirado e respeitado pelo trabalho que eu desenvolvi, e tendo a responsabilidade de que as pessoas elas confiam na minha palavra e eu preciso dar exemplo e ter coerência com ela. Então, talvez essa seja a principal mensagem que a gente pode deixar. Para conseguir transformar os seus conhecimentos em bons honorários, você precisa ser um ser humano, né, ético, que tenha de fato conhecimento, e isso vai se refletir na sua vida profissional com bons honorários e com bons resultados. Tá? Era isso, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Natália. Faz uma, porque senão parece que só ele. O pessoal já foi embora. Era só para retificando, né? Ratificando o que o Felipe falou. É exatamente isso. O conhecimento que vai gerar honorário. A gente precisa se preparar. A gente precisa, para quando o mercado estiver pronto, te chamar, né? Você sentir que é a hora, você está pronta para isso. Você imagina lá em 2019, se eu não tivesse me preparado, fui lá, tive a coragem. Ele me pediu, me autoconvidei. Ele me pediu, se eu não tivesse o conhecimento, se eu não tivesse me preparado antes, nada daquilo tinha acontecido. Talvez eu nem estivesse aqui hoje. Então, tudo começa com conhecimento. Construa seu conhecimento, solidifique isso, que você vai conseguir.